E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo vou mostrar qual é o procedimento para verificar, fazer uma medida com multímetro aí em campo para verificar a condição da bobina desse motor Nice. Esse aqui é um motorzinho trifásico, tá bom pessoal? Motor deslizante. E eu vou mostrar aqui só utilizando o multímetro. Vou comparar com outro motor que não é trifásico, só para ter um parâmetro ali. Então primeiro eu vou medir ele, depois esse outro para fazer uma comparação. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Esse é o motorzinho de um cliente que eu estou fazendo a manutenção, então ele está bem bagunçado aqui. Ele está com problema na plaquinha inversora. Ele se trata de um motorzinho trifásico, porém ele é ligado na rede monofásica, né? Eu vou tirar os 3 fios aqui para a gente testar. Essa aqui é a plaquinha inversora dele e tá aqui os 3 fios. 3 cabinhos que saem lá do motor e vem aqui, que são as bobinas ou chamado enrolamento. Então veja pessoal, eu não vou medir a reatância indutiva, não é isso. É um valor ômico aqui entre as bobinas que a gente já pode fazer em campo para ver se ela está em curto, por exemplo, ou se está aberta ou se está muito alterado. Então eu só vou fazer uma comparação em relação a esse outro. Esse outro normal, ele tem um dos cabos que é o comum. Ok? Daí a gente mede em relação ao comum e as outras bobinas. Esse aqui não pode ter o comum. Qualquer medida que eu fizer, qualquer cabo, ela deve ser muito parecida. Depois eu vou fazer um desenho no papel ali para mostrar o do porquê, tá? Então a gente pode usar qualquer multímetro e vou usar essa escala aqui, ó, esse símbolo que é o ômega, que é onde a gente faz as leituras de valor de resistências, né? Resistores e seus respectivos valores de resistências. E alguma coisa de continuidade. Então a gente pode ler o valor ômico da bobina. Não é a indutância e nem a reatância indutiva. Então é o valor ômico nesse símbolo aqui. Então como que a gente faz para medir? Então veja que a gente tem 3 cabinhos, tem 3 cores diferentes. Porém nesse caso não tenho nenhum deles que seja o comum. Então eu vou escolher qualquer cor. Posso pegar esse branco mesmo. E uma das ponteiras do multímetro eu vou deixar fixo. Posso até forçar com o dedo. Posso escolher qualquer um outro. Pode ser esse preto. Nesse caso eu não toco com o dedo aqui e na ponteira, eu evito isso. Eu só vou pegar ele e vou tocar a ponteira. Qual é a medida que deu? 23,7 ohms. Então eu vou soltar ele e vou manter o outro aqui ainda. E vou pegar o amarelo e vou fazer a mesma medida. E ele tem que dar muito próximo, no máximo 1 ohms de diferença. Olha só, 23,8, 23,7. Veja que está muito parecido. Então esse aqui de novo, 23,8 e o outro 23,8 também 23,7. Agora se eu largar esse branco e pegar, por exemplo, esse preto aqui, ó, e ficar segurando, agora o preto em relação a qualquer um dos dois tem que dar a mesma medida. Não pode dar outra medida diferente. Ó, 23,8, 23,7. Então eu vou ter que ter praticamente a mesma medida com erro de aproximadamente 1 ohms. Olha só, até 1 ohms ainda é aceitável. Se ela estiver medindo, por exemplo, eu toquei 2 cabos e tiver assim, ó, imagine que eu estou tocando os 2 cabos aqui. E tá esse 0.L, que significa overload, significa que a bobina está aberta. Então tá com problema em um dos enrolamentos aqui. Se ele medir um valor normal e a outra bobina mais próximo disso aqui, ó, de 0.000 qualquer coisa, ele está em curto. Nesse caso a gente vai descobrir porque vai torrar o fusível e vai torrar a placa também. E por fim acaba até abrindo de vez a bobina. E se uma das medidas, por exemplo aqui, deu então 23, 24 ohms, olha só. E eu for medir essa outra, imagine que deu 37. Em vez de 24, deu 37. Pode ter certeza que essa bobina está avariada, ela está muito alta a resistência ômica dela. É só mandar enrolar ou trocar o motor. Agora eu só vou medir para comparar com relação a esse outro aqui, que é um motorzinho normal. Esse aqui a gente tem sim o comum dos enrolamentos e as outras duas bobinas. Então olha só, eu vou pegar qualquer um deles aqui com a ponteira, segurar, mesmo procedimento. E vou encostar a outra bobina aqui, ó. E já veja que esse deu um valor aqui, ó, 17,9, 17,8. Agora eu vou medir com a outra bobina em relação ao comum. E veja que deu praticamente a mesma coisa, 17,6. Até aí tudo bem. Agora olha só, se eu pegar e medir as duas bobinas aqui, ó, uma em relação à outra, sem usar o comum, eu vou ter que ter a soma daquelas duas medidas. 35 ohms. Então somou as duas bobinas. Então essa é a diferença do motor, que a gente diz monofásico, onde a gente usa uma plaquinha de controle normal, e esse outro que é um trifásico e a gente usa uma inversora. E por que que tem essa diferença? A gente pode representar uma bobina qualquer dessa forma assim.
há outras simbologias para ela. Cada uma bobina dessa é um dos enrolamentos do motor. Então, se a gente pegar um motor do tipo trifásico, a gente pode representar dessa forma. Esse aqui é o que o pessoal chama de fechamento triângulo. Então veja, tem o RST, que significa as 3 fases elétricas, né? Então veja que o R está em comum com essas duas primeiras bobinas, o S com uma das primeiras e a terceira bobina, e o T está em comum com a terceira e a primeira bobina. Então, se eu for fazer uma medida aqui de valor ômico, né? Eu vou pegar primeiro essa, por exemplo. Imagine então que eu vou ter aqui aproximadamente 18 ohms. Se eu medir em relação a essa outra, olha só, eu vou ter também aproximadamente 18 ohms, que foi o que eu medi. Pode variar de motor para motor, né? Claro. E essa outra, a mesma coisa. É natural dar uma alteraçãozinha, que é natural, característico até do próprio material. Então veja, se eu medir aqui e aqui, eu vou ter 18 dessa bobina. Se eu pegar esse ponto e esse, eu vou ter 18. Se eu pegar esse e esse, eu vou ter 18 aqui, ó, de qualquer forma. Então esse é o fechamento estrela que o pessoal chama aí para motores trifásicos, né? E já do outro motorzinho ali, ele vai ser um pouco diferente, ele não é trifásico. Então imagine que a gente vai ter só duas bobinas. Dessa forma, aqui ó, a união, a interseção entre as duas bobinas é aquele que a gente chama de comum da ligação. Um deles, qualquer um dos lados, a gente pode chamar de sentido horário, e o outro, obviamente, vai ser o anti-horário. Então, se a gente pegar o multímetro para verificar essa bobina, a gente pode pegar aqui até aqui, é uma das bobinas em relação ao comum, e a outra bobina. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem, por exemplo, pode ser qualquer valor, pessoal, 28 ohms. Aqui a gente vai ter 28 ohms. Mas veja, se eu pegar nesse extremo aqui, ó, e a outra ponteira do multímetro aqui, eu tenho que ter a soma desses dois valores, já que é uma associação em série de bobinas. Então eu vou ter basicamente 28 mais 28. 8 mais 8, 16, vai 1, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 56 ohms, que vai ser o valor total da associação das duas bobinas. Então veja que o arranjo dessas bobinas aqui é bem diferente desse do motor trifásico, né? Aqui, por exemplo, se queimar qualquer uma das bobinas, o motor vai funcionar só em um sentido. Então por isso que às vezes ele só abre ou só fecha quando não há um defeito na placa, porque uma das bobinas está aberta. Quando ela está muito alterada, ele só faz aquele ruído ronco normal e não funciona. Já nesse outro caso, se abrir qualquer uma das bobinas, vai ter um problemão aqui. Daria até para fazer só um vídeo sobre isso, mas de forma simples, você vai sobrecarregar essas outras duas, vai gerar superaquecimento e ela vai churrasquear e pode churrasquear a placa também. Pode torrar tudo. Tanto as outras bobinas que estão boas, como a própria placa. Então aqui vai acontecer um monte de fenômenos aqui que não tem como a gente explicar num videozinho desses que é mais simples, é só para poder entender. Então, de forma didática, pessoal, é isso que acontece. Esse é o trifásico, esse é o comum. Então, esses são os valores que a gente tem que ter em cada uma das bobinas aqui aproximado. Esse valor pode alterar de motor para motor, do tamanho. Dificilmente você vai ter o mesmo valor nominal aqui dessa bobina e dessa outra. Vai dar uma diferença mínima, porém vai existir essa diferença, tá bom, pessoal? Então a ideia desse vídeo era só dar um norte para poder se basear em campo. Se ajudou aí, gostou do conteúdo, eu peço por favor que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Isso vai fortalecer bastante o canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.